E se o sucesso fosse, na verdade, o primeiro passo para o fracasso? Parece estranho, né? Pois essa ideia surpreendente que a gente vai explorar hoje, mergulhando na mensagem de um antigo profeta Oséias para descobrir uma lição que atravessa os séculos sobre integridade, sucesso e compaixão. Olha só, a história começa com uma imagem muito forte. Uma videira, exuberante, cheia de vida, dando muito fruto. Israel estava no auge, sabe? Prosperando. Mas aí que está o problema. Em vez dessa abundância gerar gratidão, ela acabou alimentando o egoísmo. Quanto mais sucesso, mais eles se afastavam da origem desse sucesso. A prosperidade virou um veneno. E essa é a grande questão que fica no ar e que a gente vai investigar. Como é que algo tão bom como a prosperidade, quando não vem junto com integridade, pode se tornar uma armadilha, e uma armadilha bem perigosa, que pode levar uma sociedade inteira à ruína? Então, vamos tentar entender o diagnóstico. Afinal, qual era exatamente o problema? Como é que uma videira que era para ser tão boa acabou crescendo de forma selvagem, totalmente descontrolada? E aqui está a sacada principal. O erro nunca foi a prosperidade em si, o fruto. De jeito nenhum. A questão era o destino desse fruto. Deus esperava que a bênção voltasse em forma de justiça, de cuidado com o próximo. Mas em vez disso, a nação usou tudo para inflar o próprio ego. O sucesso virou um espelho, em vez de ser uma janela de gratidão. O contraste aqui é gritante, chega a ser chocante. De um lado, o que Deus esperava, que a prosperidade gerasse gratidão, que gerasse justiça. Do outro, a realidade. Cada aumento na riqueza significava um novo altar pagão, mais luxo, mais idolatria. A bênção foi transformada numa ferramenta para se afastar ainda mais de quem a deu. Mas essa história de decadência não era só externa, não. Para a gente entender a raiz do problema, a gente precisa olhar para dentro. O problema real era uma crise de integridade. Então, o ponto central é este. Antes de qualquer muro da nação cair, a integridade no coração do povo já tinha desmoronado. Oséias dá um nome para isso: coração dividido. Sabe, é uma lealdade partida que tenta servir a Deus e a outros interesses ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso não funciona. E essa divisão interna, essa rachadura, se espalhou por todas as áreas da vida. A religião era só fachada, com altares chiquérrimos, mas corações vazios. A política virou um jogo de enganos, de alianças falsas, e no comércio a desonestidade se tornou a norma. Era um colapso total de caráter em todos os níveis. Esse lance da balança enganosa é um exemplo perfeito da gravidade da situação. Não era só um negócio mal feito, uma pequena malandragem. Era uma traição da própria identidade daquele povo. Roubar no peso era roubar a confiança da comunidade. E, para Deus, ética nos negócios e santidade do coração eram basicamente a mesma coisa. E aqui a gente vê a autoilusão no seu nível máximo. O povo olhava para a conta bancária e pensava: bom, se eu estou ganhando dinheiro, devo estar fazendo a coisa certa. Deus com certeza está aprovando. Eles simplesmente confundiam sucesso financeiro com aprovação divina, completamente cegos para toda a corrupção que gerava essa riqueza. Agora, a narrativa dá uma virada de 180 graus. A gente sai do fracasso de Israel e entra no conflito que acontece dentro do próprio Deus. E essa, sinceramente, é a parte mais emocionante e inesperada da história toda. Para a gente conseguir entender a dor de Deus, a gente precisa entender essa metáfora, laços de amor. Imagina um pai ou uma mãe ensinando uma criança a andar, segurando ela com umas tiras de couro bem macias para não se machucar. É uma imagem de cuidado, de gentileza, de uma orientação muito próxima. Era assim que Deus via a relação dele com Israel. E vamos ser sinceros, diante de uma traição tão profunda, de uma rebelião sem fim, de uma rejeição a um amor tão cuidadoso, a consequência lógica, a consequência justa era uma só: o fim. Destruição total. Game over. Mas é aí que acontece o impensável. No clímax emocional da história, Deus revela o seu conflito interno. É uma das passagens mais comoventes que existem. A justiça exige um veredito, mas o coração do pai se revira. A compaixão entra em cena e simplesmente vence a lógica da retribuição. E essa comparação aqui resume tudo. Onde a resposta humana natural seria a vingança, a retaliação, Deus responde com uma compaixão que transborda. E ele mesmo explica o porquê. Eu sou Deus e não um homem. A natureza dele não se define pela nossa lógica de retaliação, mas por uma santidade que se expressa no amor que restaura. Ok, se a compaixão vence, qual é o caminho a seguir? Como se conserta uma bagunça desse tamanho? Esta última parte mostra que a restauração é possível sim,
mas ela exige uma resposta totalmente nova por parte do povo. A saída não é um simples foi mal da boca para fora. É uma transformação de verdade, uma mudança radical no coração e, claro, nas atitudes. É preciso semear uma coisa nova para poder colher algo diferente no futuro. E Osés nos dá um mapa bem claro com 3 passos. Primeiro, arar o solo. É o trabalho duro, às vezes doloroso, do arrependimento, de quebrar a dureza do coração. Segundo, semear justiça, que na prática significa começar a agir da forma certa. E terceiro, lutar em oração. Mas não lutar para vencer Deus, e sim como Jacó, que encontrou força quando se rendeu. E essa é a grande virada de chave, inspirada na história de Jacó. Israel achava que a vitória vinha de ser mais esperto, mais malandro que os outros. Mas Deus mostra que a verdadeira força, no reino dele, é encontrada na fraqueza, na dependência, no choro de um coração que finalmente se entrega. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A prosperidade na vida das pessoas, ela tem servido para construir altares para o próprio ego ou para plantar sementes de justiça e compaixão ao redor. A colheita que uma vida produz, seja de isolamento ou de comunidade, bom, no fim das contas, a resposta para isso define tudo.